Vimos na videoaula anterior várias situações do cotidiano envolvendo cordas, cabos e fios tracionados. Quando puxamos um objeto por meio de uma corda, estamos, na verdade, transmitindo força ao longo da corda. Nesta videoaula iremos analisar este processo de transmissão de força. Para isso, utilizaremos como exemplo dois blocos A e B, apoiados sobre uma superfície plana e horizontal, totalmente lisa, ou seja, sem atrito, e ligados por uma corda, de massa desprezível quando comparada aos objetos de estudo. Além disso, consideraremos que a corda, apesar de ser flexível, é inextensível, ou seja, não estica. A essas cordas, cabos ou fios, flexíveis, inextensíveis e de massa desprezível denominamos de ideais. Tais considerações sobre o uso de cabos ideais são importantes, porque na maioria dos casos em que tratamos de transmissão de força por fios, os cálculos ficam complicados quando eles possuem massa não desprezível. Para evitar tais complicações usaremos em geral, um fio ideal. Observe que neste exemplo temos três corpos objetos de estudo: o bloco A, o bloco B e a corda que une estes blocos. Aplicaremos diretamente sobre o bloco B, uma força horizontal e para a direita, representada pelo vetor F, de modo que todo o sistema seja deslocado horizontalmente com aceleração representada pelo vetor A. Ao aplicarmos a força F sobre o bloco B, este irá tracionar o cabo que liga os blocos, aplicando sobre ele uma força representada pelo vetor T'. Em reação, pela terceira lei de Newton, o cabo irá aplicar sobre o bloco B uma força de tração de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Representaremos essa força de reação pelo vetor T. Importante: fixe bem sua atenção para o fato de que pela terceira lei de Newton, enquanto o vetor T' indica a força que o bloco B exerce sobre o extremo da corda, ligado a ele, o vetor T é a força de tração que a corda exerce sobre o corpo B. Observe que os vetores T' e T, no extremo da corda, onde está o bloco B, por fazerem parte de um par ação e reação, possuem a mesma intensidade e direção. A única diferença entre estes vetores, além do fato de estarem atuando em corpos distintos, é possuírem sentidos opostos. Por isso é que eu utilizo o símbolo linha, ou mais precisamente, apóstrofo, para indicar essa inversão de sentido. No outro extremo da corda, ligada ao bloco A, constatamos o mesmo fato. Ou seja, o cabo aplica sobre o bloco A uma força de tração T'. Em reação, pela terceira lei de Newton, o bloco A aplica sobre este extremo do cabo uma força de tração T, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao vetor T'. Observe na animação, que por considerarmos o fio que une os blocos A e B como ideal, isto é, de massa zero, e inextensível, o par ação e reação criado entre o bloco B e o extremo da corda ligado a ele, é transmitido integralmente por todos os segmentos da corda, e em toda a sua extensão até o bloco A, onde o último segmento da corda, como já visto anteriormente, irá aplicar sobre A uma força T', e por reação, o bloco A aplica a esse extremo da corda uma força T, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Observe ainda na animação, que as forças de tração representadas pelos vetores T', e T, atuando sobre os blocos A e B, respectivamente, apesar de possuírem a mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, e atuando em corpos distintos, não representam um par ação e reação. Os pares ação-reação associados a essas forças estão nos extremos da corda.
Espero você na próxima videoaula, onde iniciamos o estudo do cálculo da força de tração. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.